Olá, hoje o RDTV recebe aqui no estúdio a vereadora do Partido dos Trabalhadores de Cuiabá, Edna Sampaio, que está em uma série de ações, além do Novembro da Consciência Negra, de ações que foram promovidas durante este mês também, especialmente envolvida com questões relacionadas às denúncias que foram feitas contra o prefeito Emanuel Pinheiro, está afastado ainda judicialmente, né? E nesta quinta-feira vai ser apresentado um relatório da comissão especial que vem acompanhando as investigações do Ministério Público do Estado. Vereadora, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Vamos falar dessa questão desse relatório em si, né? O que vocês estão apontando que vai ser apresentado hoje em sessão na Câmara? Primeiro, eu agradeço, Lídice, pelo convite de estar aqui. É para mim um grande prazer poder conversar com você e também com o seu público sobre as questões que envolvem a Câmara. Então, nós apresentamos uma comissão especial para acompanhamento das investigações que envolvem o objeto que levou ao afastamento do prefeito, qual seja, que é a contratação irregular de pessoas na área da saúde. Uma denúncia do delator Ruark, que foi secretário da administração Emanuel e foi também secretário da administração anterior do Mauro Mendes, na Prefeitura de Cuiabá. Então, o que nós queríamos com a comissão especial e que agora vamos apresentar à Câmara dos Vereadores. O afastamento do prefeito é algo muito relevante, não apenas para as instituições, especialmente para a Câmara, como também para a sociedade como um todo. Nós queríamos trazer para dentro da Câmara Municipal a responsabilidade institucional de se posicionar em relação ao que está acontecendo. Porque até então nós tínhamos pedidos feitos pela sociedade civil e a Câmara também com resistência para poder apreciar e discutir essa questão que é central na cena política atual. O primeiro pedido que foi feito foi um pedido de um suplente de vereador, mas um pedido ainda muito débil, muito frágil, que não dava condições para se organizar um procedimento de comissão processante, onde se estabelece a defesa e a acusação. Então, eu sempre digo que uma comissão processante não é a mesma coisa de uma CPI. Né? Você vai fazer um julgamento do chefe do executivo e, ao final, esse julgamento pode levar à cassação do seu mandato. Por isso, ela precisa ser feita de forma que tanto a acusação como a defesa tenha condições de se posicionar, porque é um júri político, na verdade, né? Então, por isso, a primeira apresentação, a primeira denúncia feita, ela não apresentava os elementos para que nós pudéssemos seguir adiante. Então, eu apresentei a proposta da comissão e agora vamos apresentar o relatório. No relatório, nós demonstramos que as ações impetradas pelo Ministério Público, os inquéritos, né, e as denúncias feitas, bem como os TACs propostos pelo Ministério Público, as ações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e a ação civil pública já em andamento no Judiciário, todas elas sobre o mesmo objeto, demonstravam ao longo desse período uma prática incessante de burlar a norma constitucional, que é a de realização do concurso público para entrada no serviço público. Uma questão muito importante, que hoje nós estamos num grande debate nacional, por exemplo, com a reforma administrativa. Se a reforma administrativa passar, essa prática que vem acontecendo desde 2013, porque são os registros dos processos que nós analisamos, ela vai se tornar legal. Ou seja, toda administração pública se tornará um grande canhão político de quem governa, né? Seja no município, seja no estado, seja no governo federal. Então, por isso, a nossa preocupação de trazer esse debate para o centro da Câmara Municipal e não deixá-lo marginal como algo que não tinha tanta importância assim. Então, desse modo, com o voto unânime dos vereadores, nós conseguimos aprovar a comissão processante, que chega ao termo agora, protocolamos ontem um relatório, e amanhã, na sessão de amanhã, nós leremos esse relatório, onde a gente faz não apenas anexar os arquivos, né, que são mais de 4.000 páginas, pegar todos os processos que estão em questão, mas a relação, a conexão, o estabelecimento de conexão entre um processo e outro que provam que desde que o prefeito Emanuel assumiu, ele assumiu com um ônus, um déficit de legalidade, porque essas contratações vinham sendo feitas e foram notificadas já em 2013, quando era o governo do
do Wilson Santos. Mas veio a termo, já estava transitado e julgado quando o prefeito assumiu. E o prefeito não tomou nenhuma providência para resolver um problema que, óbvio, não nasceu na gestão dele. Mas como nós estamos falando de administração pública, não importa se é Joaquim, se é Maria ou se é José que assuma à frente do Poder Executivo. Todos eles são responsáveis, não apenas pelo seu governo, como por tudo que foi deixado como legado, como herança por governos passados. Então, se há erro, precisa ser corrigido. Então, essa que é a interpretação que a comissão fez com base nas leituras, nos estudos que foram feitos no âmbito dela. Apenas para a gente situar a temporalidade, nós estamos gravando essa entrevista no final da tarde de quarta-feira e ela está sendo publicada na quinta, então é a sessão de hoje na Câmara, verdade. né? Para quem está nos assistindo, para não confundir um pouco, é nesta sessão de quinta-feira, dia 23 de novembro, que vai ser feita a leitura desse relatório. E aí, né, também foi apresentado agora um pedido de comissão processante, né? Eu gostaria, assim, para o cidadão compreender quais são essas diferenças. Essa comissão que está trazendo esse relatório foi a comissão que acompanhou as investigações, como a senhora explicou, junto ao Ministério Público. A comissão processante, o que ela vai fazer? Ela vai pedir a cassação, é isso, do prefeito Emanuel Pinheiro? Sim, nós estamos, porque veja, eu quero muito falar de forma didática para a população compreender, porque a primeira posição que eu tive foi muito mal interpretada pelas pessoas. Quando a Câmara, por unanimidade, aprova uma comissão especial para analisar os processos que versam sobre a contratação irregular que afastou o prefeito, então a Câmara assumiu uma responsabilidade institucional sobre o que nós vamos fazer. E é por isso que nós vamos ter a oportunidade de ler amanhã o relatório dessa comissão. Se a Câmara, por unanimidade, aprovou uma comissão que tinha como objetivo analisar os processos, e aí sim tem necessidade, é o caso de apresentar uma comissão processante? Se sim, nós vamos apresentar. Se não, nós vamos dizer, não tem crime político-administrativo aqui que caiba um julgamento da Câmara. Então, o que aconteceu é o que a gente já imaginava que aconteceria. Existe, sim, crime político-administrativo, o uso da máquina administrativa para fins políticos, não é uma omissão, é uma deliberada ação de continuidade desse uso político da administração pública, contrariando o artigo 37 da Constituição. Hoje, então, nós temos um relatório embasado, com análise de todos os processos, e nós podemos falar com toda tranquilidade, no âmbito institucional da Câmara, que existe sim um crime político administrativo nessa questão que levou ao afastamento do prefeito e, portanto, nós vamos apresentar, já protocolamos, um pedido de comissão processante com base nas análises que fizemos no relatório que foi produzido pela comissão. A partir do momento que essa comissão for aprovada, aí vocês iniciam um novo trabalho, é isso, né? Queria que a senhora explanasse um pouquinho agora essa tramitação. Primeiro, tem previsão de quando será analisado esse pedido de comissão processante? Sim. Amanhã nós vamos ler, hoje, né, quinta-feira, nós vamos ler o pedido, né, vamos ler o relatório. E o pedido, que já foi protocolado junto com o relatório, ele vai ser votado na terça-feira, na sessão de terça-feira. A comissão processante, ela é um espaço de julgamento político do prefeito. Então, você tem que ter qualificado o crime cometido dentro do que a norma legal estabelece como competência da casa e para que o prefeito também tenha a oportunidade de se defender. Então, nesse caso, como eu apresentei a denúncia e assinei enquanto vereadora da casa, então caso seja aprovado pela Câmara essa comissão, eu farei o papel do Ministério Público, da acusação. Com base no relatório que foi produzido, nos estudos que foi produzido, eu vou apresentar as provas e a acusação do que nós estamos chamando de responsabilidade ou de crime político-administrativo do prefeito. E aí também, do outro lado, terá a defesa, que também se debruçará sobre os mesmos argumentos que a acusação vai fazer. Então, é um tribunal, né? Um tribunal de julgamento político. Mas para que esse julgamento político aconteça, é preciso ter uma base jurídica que diga, não, esse objeto que está sendo julgado, esse crime que o prefeito está sendo julgado, ele é da competência da Câmara Municipal, portanto, é um julgamento político legal, com base legal, mas obviamente que a decisão é política do conjunto dos vereadores e das vereadoras que compõem a casa.
Então, é um processo de impeachment que nós estamos pedindo, sim, né, com base no que a gente verificou. Dentro da realidade na Câmara hoje, qual a expectativa para esse? A senhora acredita que vai ser aprovado? Porque o que a população às vezes percebe ou tem a impressão é que há realmente um movimento da bancada governista aí, de apoio ao prefeito Emanuel Pinheiro muito forte, que acaba não deixando com que essas questões sejam, né, que vão para frente, né? Haverá a possibilidade, vocês têm essa percepção de se instalar realmente uma comissão processante? Lídice, todo cuidado que nós tivemos foi exatamente para que esse processo pudesse ser entendido pelo conjunto dos vereadores e das vereadoras. Quando você apresenta uma proposta dessa, é uma proposta extremamente difícil para tomada de decisão política da maioria ali, especialmente da base, né, que é a maioria vinculada ao prefeito. Mas nós entendemos que esse procedimento que foi tomado de fazer a comissão especial, de demonstrar para os vereadores e para as vereadoras da casa que a nossa intenção não é fazer um pré-julgamento, não é fazer uma acusação sem base, mas trazer os elementos para a compreensão da casa de que nós temos responsabilidade sobre o que está acontecendo e seria um erro fatal que os vereadores e as vereadoras da casa não assumissem o protagonismo de resolver um problema que a sociedade clama por solução, né? Existe aí uma série de escândalos que estão postos aí, a gente ainda não sabe a temporalidade disso para se resolver, mas o julgamento político da Câmara, com base nos indícios, nas provas, na definição do crime, que é competência da Câmara julgar, a gente entende que é a oportunidade que a Câmara tem de se colocar como realmente representante do povo cuiabano e de forma muito tranquila poder, eu sei que é uma coisa pesada, né, mas cumprir o seu papel, né? Então, assim, por isso que nós tivemos toda esse cuidado para que esse processo ele pudesse passar por dentro da Câmara, por dentro da casa, e onde os vereadores pudessem, ali mesmo numa relação de tensionamento, pudessem ter a oportunidade de trazer de forma irrefutável quais são os elementos pelos quais nós estamos pedindo a abertura da comissão processante. Não dá para a gente tolerar, para a gente aceitar que tudo isso aconteça, o afastamento do prefeito, esse monte de ações que estão aí rolando, investigações pelo Ministério Público, ações que já se tornaram, já estão no âmbito da justiça, que são ações civis, já em andamento, e nós fiquemos na Câmara dos Vereadores de costas para tudo isso, né? Então também acho que esse processo, ele dá a oportunidade da Câmara se legitimar enquanto um poder independente, enquanto um poder preocupado com a população cuiabana. Porque você sabe, Lídice, Cuiabá é a capital que proporcionalmente mais morreu gente de Covid-19 no Brasil. E não isso tem uma explicação. Não é simplesmente porque aqui no nosso território o vírus foi mais feroz, né? Ele foi mais contagioso. Não, nós temos um problema crônico no município de Cuiabá, né? Que é o problema da gestão no âmbito da saúde. Nós perdemos o controle. Hoje mesmo eu fui numa unidade básica de saúde e assim, você fica extremamente sensibilizada. Eu fico muito sensibilizada com a condição dos próprios trabalhadores. É você enfrentar todos os dias uma demanda enorme por serviços públicos de saúde, de pessoas que não têm a menor condição de uma outra alternativa que não o serviço público e não poder fazer nada, porque não tem medicamento nos postos de saúde. Onde eu fui hoje, que é ali no Jardim Leblon, a unidade, que é a unidade de saúde da família, a casa onde eles funcionam, está condenada, as paredes rachadas, a ponto de cair sobre a cabeça das pessoas, entendeu? Os funcionários, eles têm que fazer, os servidores ali, eles têm que fazer cota para conseguir comprar papel, para conseguir ter o álcool, ter alguma coisa mínima para suas atividades laborais ali diárias. Então, se imagina a situação desses servidores públicos, do usuário dos serviços públicos da saúde. Porque hoje a saúde está em voga, está em xeque, em alta, porque a pandemia veio para revelar o quanto nós estamos
despreparados do ponto de vista da gestão para tocar políticas de saúde, que é uma política complexa. A organização do SUS é uma organização complexa. Você tem 3 níveis de governo que incidem sobre o município, sobre o território. Você tem as 3 competências federativas ali. Você tem 3 níveis também de complexidade da atendimento em saúde. Você tem um sistema de regulação. A própria comunidade, a própria sociedade não entende como é que funciona o SUS. E aí nós temos, antes mesmo dele se consolidar, a destruição completa dele. Há uma terceirização sem limites. Hoje a saúde em Cuiabá está completamente privatizada. Para tudo tem empresa que faz, é o exame, é o medicamento, é a gestão, tudo. E você vê o dinheiro público sendo gasto antes dele chegar a quem ele deve chegar, que é o cidadão ali na ponta, no bairro, né? Então, assim, é muito triste o que nós estamos vendo, e eu falo dessa questão da abertura da comissão processante de forma nenhuma com alegria, com muita tristeza. Eu fui eleitora do prefeito Emanuel, porque no segundo turno a gente tinha o Abílio e o Emanuel Pinheiro. Foi isso que a população nos colocou como alternativas no segundo turno, e a gente tinha que tomar uma posição. Né? Então, as mesmas razões que me fizeram votar no candidato que eu achava que seria menos pior para a população, são as razões que me levam a defender hoje o afastamento definitivo do prefeito. Porque são as razões que destroem o serviço público, que não valoriza, que adoece o servidor público, que não deixa a condição para a população ter acesso à saúde e à vida. Porque a pandemia não passou ainda. Apesar das autoridades e de muita gente achar que basta o nosso desejo para que ela vá embora. A Europa está aí, né, fechando os estabelecimentos, voltando com o isolamento social. A OMS está dizendo que nós vamos viver agora a 4ª onda da Covid-19 e nós aqui estamos achando que o problema está resolvido. Quer dizer, se nós entrarmos realmente numa 4ª onda da Covid-19 aqui, nós não teremos dado nenhum passo de melhoria para não repetir o que aconteceu recentemente, com tantas mortes. Então, isso é muito grave. Bom, em se finalizando, é todo um trâmite, um processo, a gente sabe, a gente acompanha aí com vocês, né? Mas em se finalizando e havendo esse afastamento, essa cassação, né, do prefeito, uma nova eleição teria que ser feita na capital, correto? Não, porque nós já temos um ano transcorrido do mandato do prefeito, a comissão funcionaria 90 dias, o que extrapolaria para o ano que vem. E então, dentro da regularidade democrática, se a Câmara aprovar, acho que tem 2 posições, sabe, Lidice, que é preciso que a população compreenda. Sim. A comissão processante não necessariamente vai levar à cassação do prefeito. Né, depende muito do como vai se comportar a acusação e a defesa nesse processo, né, e de quanto que os vereadores irão se comprometer ou não com aquilo que foi colocado pelas 2 partes. Né? Então ela pode, ao final, cassar o mandato do prefeito ou legitimá-lo. Dizer que não, que aquelas razões elas não são suficientemente fortes, os indícios, as provas, ou que a vontade política, que os vereadores acreditam que a instabilidade maior será de retirar o prefeito do cargo. Mas a democracia já prevê esse tipo de situação. Nós temos um vice que foi eleito na chapa do prefeito também. Então ele pode muito bem assumir a prefeitura sem que nós tenhamos uma instabilidade institucional instalada. A minha preocupação, Lidice, é que a gente não pode, sob pretexto algum, transformar as instituições num palco de disputa infinita, sem resolver o problema, porque quem vai sofrer mais e mais com a crise institucional, com a crise política que isso pode gerar e já está gerando, é a população. Né? Você tem um prefeito interino que não se sabe exatamente quanto tempo ele vai ficar, portanto ainda não está revestido de uma legitimidade para pensar a reestruturação de políticas públicas dentro do município. Então essa situação é muito ruim. Né? Então a Câmara tem uma oportunidade nas mãos de ter protagonismo e de mostrar para a sociedade o seu compromisso com o povo que elegeu os 25 vereadores ali, dentro do devido processo legal, sem assodamento, com a instituição de um processo que tenha fundamentação e que dê possibilidade tanto para a defesa quanto para a acusação. Gera muita insegurança, né? Esse Sim, tipo de situação, exatamente. né? Até quando e por quanto tempo vai perdurar, né? Exato. Mudando um pouquinho de assunto, e aí a gente, então, essa questão a gente continua acompanhando aí pela Câmara, pelas redes sociais.
da vereadora. Eu gostaria de falar um pouco do trabalho que foi feito no mês de novembro, né? A gente está aí finalizando praticamente, temos menos de uma semana, de levantar os debates, né, do mês da consciência negra. Como é que foi esse trabalho? Que tipos de atividades vocês fizeram e de debates que foram levantados nesse ano, vereadora? Esse ano, a gente é o primeiro ano do mandato da primeira vereadora negra de Cuiabá, e eu digo sempre para o Juca, que é o presidente da Câmara Municipal, né, que a despeito das nossas diferenças políticas, nossos partidos, nossas diferenças ideológicas, há uma coisa em comum entre nós, que é a defesa do combate ao racismo. Nós precisamos avançar no combate ao racismo na nossa cidade. Então, nós já vínhamos no ano inteiro fazendo diversas ações, propusemos vários projetos, né, várias ações mesmo, relacionadas ao combate ao racismo na nossa cidade. E aí, no novembro, a gente não poderia deixar, né, nós não poderíamos deixar de lado, ignorar o fato de que para nós é o mês da visibilidade da luta do povo preto, né, no Brasil, em Cuiabá, em todo lugar, né? Então nós procuramos todas as organizações do movimento negro que tem aqui em Cuiabá, para podermos discutir a possibilidade de construção de uma agenda única e dar visibilidade a essa agenda. A ideia não é dizer para eles o que eles tinham que fazer, mas é reuni-los para dizer, vamos fazer algo que nos coloquem juntos. Cada um do seu jeito, do seu modo, com o que pensar, com o que tiver disposição para fazer. E o mandato se responsabiliza por articular os atores para financiar aquilo que vocês decidirem que iriam fazer. E foi isso que nós fizemos. Eles apresentaram as propostas deles, nós fomos atrás da Secretaria de Cultura, atrás da Secretaria de Mulheres, da Secretaria de Direitos Humanos, na Câmara conversamos com a mesa diretora, com o Juca, com os vereadores que contribuíram também, fomos atrás dos sindicatos que também apoiaram a ação e contribuíram financeiramente, porque o mandato de vereadora, como eu te disse, é o mandato mais exigido, mas também é um mandato que tem menos recursos e menos poder de fazer, né? Então a gente precisa muito dos parceiros. É até engraçado, porque quando alguma política que tem um mandato chega num sindicato, chega numa organização social para pedir ajuda para realizar uma agenda que é coletiva, é uma coisa inusitada, na verdade, né? Porque sempre se espera que o político vá lá, dá o dinheiro para as pessoas, né, para poder garantir o apoio, né? E no nosso caso é diferente. Nós fomos lá pedir o apoio deles, porque já são companheiros de luta. Eu venho do movimento social, venho do movimento sindical, né? Então eles me conhecem bem. E isso foi muito positivo, porque nós conseguimos fazer uma abertura, uma sessão solene diferenciada, que o povo preto e suas organizações, com as suas cores, ocuparam a Câmara Municipal. Foram mais de 100 moções de aplauso. O artista Antônio Pádua ofereceu uma escultura para a gente presentear as personalidades negras homenageadas. Então foi um momento muito emocionante e bonito. No dia seguinte, o pessoal do Quilombo, do Movimento Negro Unificado, também ocupou a Câmara Municipal para discutir as condições de vida do povo quilombola, da juventude negra e também a organização do Movimento Nacional, do Movimento Negro Unificado, né, que é o mais antigo movimento do Brasil, tem mais de 40 anos de existência. Nós tivemos lideranças nacionais ali fazendo a discussão sobre a questão da organização da luta do povo preto no Brasil. E depois nós tivemos também, na Praça Alencastro, uma belíssima demonstração da força, da energia do povo do axé, do povo de terreiro. As pessoas foram para lá, para a praça, levaram comida, levaram as suas práticas religiosas, as suas danças, os tambores. Então foi um momento de muita confraternização e de fortalecimento dessa gente tão esquecida e que é a maioria do nosso povo, mas que a gente não vê nos espaços de poder, não vê ocupando os espaços da cidade, né? Então foi muito bonito, muito emocionante, eu me emocionei demais, eu sou muito emocionada. E por último, aí dentro dessa programação que o mandato ficou responsável por articular, nós tivemos também o Dia dos Empreendedores Negros, né? Que foi o pessoal das feiras, né? Dos artesanatos, das roupas, que também ocuparam a praça, e nós conseguimos, com as parcerias que fizemos, né? Os deputados, né? Que eu não posso esquecer, do deputado Barranco, da deputada Rosaneide, que ajudou bastante a gente também financeiramente para que a gente pudesse viabilizar o projeto. E depois continuou, né? Continua, na verdade, até o final do mês, as atividades realizadas pela Secretaria de Mulheres, realizada por outras instituições
instituições que complementaram a agenda que nós chamamos, junto com a Secretaria de Cultura, de Agenda Kwanzaa, que é o mês da consciência negra. Para o ano que vem, Lídice, nós queremos começar desde o primeiro semestre a discutir um projeto que envolva todas as organizações sociais, o movimento negro protagonizando, para que a gente possa fazer um Novembro Negro, fazer do novembro o mesmo que as organizações da luta LGBTQIA+, fez, que é o orgulho. Né? O mês de novembro precisa ser o Novembro Negro, o mês do orgulho negro. E aí nós queremos fazer uma agenda com todo mundo durante todo o mês e já ir começando a trabalhar nisso para que a gente possa ter ainda mais adesão, ainda mais visibilidade, e é isso que a gente pretende fazer. Bacana. O fato de Cuiabá, em Mato Grosso, ter cancelado o feriado do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, na sua visão, isso enfraquece, pode enfraquecer essa luta de vocês? Qual a avaliação que a senhora faz? Cuiabá não cancelou o feriado, né, de 20 de novembro. O que aconteceu, infelizmente, foi uma fake news que circulou entre comércio, né, dizendo que o 20 de novembro seria um dia facultativo. Há um projeto na Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado Catani, que torna o 20 de novembro um dia, não feriado, mas um dia facultativo, né? Ou seja, não é feriado. Bom, eu acho que isso, Lídice, é a expressão do racismo, né? A gente tem, todo ano, se vocês observarem, no mês de novembro, tem o povo da consciência humana, que quer negar a consciência negra, né? E tem o povo que vai falar mal do movimento negro e também vai querer retirar o feriado do 20 de novembro, que é o único feriado que tem no Brasil destinado a homenagear a luta de uma liderança negra importantíssima para a história da resistência do povo preto, que é o Zumbi dos Palmares. Né? Então, isso que a gente vê sobre essa discussão de fim do feriado do 20 de novembro tem a ver com o racismo latente que está na nossa sociedade, que nós nos deparamos com ele o tempo inteiro, a vida inteira, e que muitas vezes a gente naturaliza. Eu vi, inclusive, a defesa do deputado na Câmara sobre por que ele não é racista, mostrando a foto do pai dele, que, segundo ele, seria um neguinho. É a mesma argumentação daqueles que falam que não são homofóbicos, porque tem um amigo gay, tem um parente gay, como se isso fosse garantia de preconceito, né? De fim do preconceito, ou seja, a gente vê com muita clareza que esse debate ele só vem à tona, como por exemplo o debate sobre as cotas também, porque ainda a sociedade é muito racista e os racistas sempre querem encontrar uma forma de sustentar os seus argumentos não parecendo racista. Mas nós que somos pretos, que somos pretas e que sabemos muito bem quais são as formas de manifestação do racismo, podemos dizer, isso é racismo. Para a gente encerrar, então, que situações as pessoas devem buscar, devem denunciar? Qual a diferença aí de racismo e injúria racial? Que às vezes também há uma tentativa de minimizar, né, o fato para não incorrer em crime de racismo e ser feito aí um registro de injúria. Acho que a gente poderia fazer aí um chamado aí a essa conscientização, como denunciar e como procurar ajuda se de repente na autoridade policial que ele buscar não conseguir esse apoio, esse registro oficial. Felizmente, Lídice, recentemente o STF equivaleu o crime de injúria racial ao racismo. Porque essa divergência, ela acabava fazendo com que o racista pudesse se safar, utilizando a injúria racial como um crime leve e o racismo como difícil você provar uma coisa e a outra, né? Então, isso foi, legalmente, ela está agora no mesmo status jurídico, vamos dizer assim, né? É muito difícil para o povo preto se defender do racismo, porque a maioria da nossa gente é gente que não tem acesso à justiça. Né? E ainda as instituições, especialmente as instituições que são o braço da violência do Estado, como as forças policiais, elas ainda são instituições muito racistas, muito racializadas. A impressão que dá é que são treinados a olhar para os corpos negros e tomá-los como suspeitos. Então, imagina você, uma pessoa negra,
indo à delegacia fazer um boletim de ocorrência sobre uma injúria racial, né? Até que você consiga transformar isso num processo, até que você consiga punir as pessoas, é preciso de muito esforço e muito conhecimento também, e tem que ter, a justiça não está acessível para todo mundo, essa que é a verdade, né? Mas pode-se fazer uma denúncia, pode-se ir junto à Defensoria Pública, pode-se ir à delegacia, né? Pode-se fazer qualquer coisa. O importante é que a gente reaja à violência racial. Eu agora, recentemente, tive que fazer um boletim de ocorrência e entrar com uma ação na justiça, né? Uma denúncia-crime, uma queixa-crime contra um vereador por racismo e misoginia, né? Então, assim, não é fácil para nós, mas nós precisamos reagir, começar a reagir, né? Porque tem o racismo institucional, que é aquele que você trata o corpo negro como suspeito sempre, né? Isso faz com que muitos casos de violência agora, por exemplo, esse ano nós tivemos várias violências contra servidores públicos negros que foram abordados. Pela polícia e esse servidor, ele foi agredido, ele apanhou, foi parar no hospital porque não ouviu, ele tinha problema de audição e não ouviu o comando do policial para descer do carro. Então, isso foi uma coisa terrível que aconteceu. Outro caso que também se tornou muito emblemático foi o caso do servidor público que foi comprar um sapato para entrar numa reunião e ele foi tomado como suspeito, também sofreu agressão física, teve danos psicológicos, inclusive, por conta dessa situação. Mas são duas pessoas que têm recursos e têm meios para acessar a justiça, né? Então, é muito importante que a gente fale sobre o racismo. É muito importante treinar as polícias para que eles compreendam que, inclusive porque a maioria dos soldados são negros, né? Mas ser negro não é suficiente para compreender a estrutura racial que nós nos inserimos e como é racista essa sociedade, né? Então, é preciso ter um processo de formação dessas pessoas, é preciso ter nos boletins de ocorrência uma abordagem para que essa situação, essas denúncias, elas possam ser bem qualificadas, né, para que possam virar um instrumento de possíveis processos, né, e denunciar sempre, né. Nós solicitamos no Estatuto da Igualdade Racial que tenha um disque denúncia contra o racismo no município, para que as pessoas possam também fazer a denúncia e que essas denúncias possam ser tratadas, que é um projeto do nosso mandato. Tá ótimo. Vereadora, muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigada, Eulidice. É sempre um prazer estar aqui, viu? Obrigada a vocês que nos assistiram até agora também. Bom, nós conversamos com a vereadora Edna Sampaio, do PT, vereadora de Cuiabá, e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Até a próxima.